complexo para ser dominado por um único Estado, dependendo de um conjunto de alianças oriundas de diferentes Estados que se complementem em um processo. A transnacionalização também atingiu as empresas, transformando seus conceitos e atuações, mexendo com sua distribuição pelo planeta. As empresas transnacionais assumiram claramente a liderança do desenvolvimento econômico mundial, gerando uma dinâmica sobre a qual os mesmos países mais avançados têm pouca influência. Em termos do volume de produção, passaram a ser responsáveis por um faturamento próximo a 5 trilhões de dólares, algo equivalente a 25% do produto interno bruto mundial. Ladislau Dobor afirma que é importante discutir o poder dos países que lhes dão origem. As 24 economias de alta renda, entre elas Europa Ocidental, América do Norte, Japão, Austrália, Nova Zelândia, além de alguns países pequenos e riquíssimos produtores de petróleo, com uma produção de 812 milhões de habitantes, detinham em 1993 cerca de 18,2 trilhões de dólares dos 23,1 trilhões de dólares da produção mundial de bens e serviços. A totalidade dos países de baixa renda com uma população na ordem de 3,1 bilhões de habitantes detinha no mesmo ano apenas 990 bilhões de dólares. Essa concentração de riqueza está assentada no controle da tecnologia. As Nações Unidas estimam que, no início da década de 1990, os países do terceiro mundo detinham cerca de 4% do investimento mundial em pesquisa e desenvolvimento, apesar de contarem com 80% da população mundial. Deve-se considerar que existe uma tendência em considerar as empresas transnacionais como apátridas, sem bases nacionais. Como bem afirma Dobor, isso em parte é verdade, pois não seguem dinâmicas internas e não servem propriamente a nenhum interesse nacional. Porém, essas empresas aproveitam-se da força política que suas raízes nacionais lhe conferem, mobilizando aos seus interesses os congressos executivos e, se necessário, até a força militar, sendo os Estados Unidos um grande exemplo dessa afirmação, funcionando como uma espécie de polícia internacional. As atividades dos departamentos jurídicos norte-americanos para proteger os interesses da Microsoft no mundo todo, ou a pressão do governo Clinton sobre o governo brasileiro na aprovação de contratos referentes à segurança da Amazônia, ou mesmo o tráfico de influência para a privatização da Petrobras, oferecimento de poços de petróleo pertencentes na Bacia de Campos, na Bacia de Santos, entre outros, e a abertura para a exploração nacional por empresas nacionais desses poços são grandes exemplos dessa questão. No início da década de 1990, existiam 37 mil empresas transnacionais, matrizes e 200 mil filiais. Surgiram de 4 a 5 mil novas empresas por ano. O controle das atividades econômicas, por sua vez, é feito por cerca de 500 a 600 empresas, constituindo aquilo que as Nações Unidas denominam como, abre aspas, galáxias econômicas, fecha aspas. As mesmas são responsáveis por de 20 a 25% da produção mundial de bens e serviços. A considerar que essas empresas monopolizam a revolução tecnológica, cerca de 80 a 90% das novas tecnologias surgem em seu interior, justificando um intenso processo de concentração da produção científica presente em nossa sociedade. O poder das transnacionais
reforça-se pelo fato de que se trata cada vez menos de simples empresas que produzem em escala mundial e cada vez mais de empresas organizadoras da produção, comercialização, financiamento e promoção, com um impacto de reordenamento do universo econômico que vai muito além das fronteiras da propriedade empresarial. Dobor problematiza essa questão, afirmando que as grandes produtoras de automóveis são, na realidade, montadoras que geram um conjunto de relações em que o que importa são as patentes, a tecnologia e as marcas. À medida que as transnacionais evoluem do conceito de produtor para o de organizador, passam a organizar um sistema complexo de relacionamentos que envolve a mídia, financiadores, distribuidores, advogados e sistemas de pressão política nos países em que exercem atividades. Esses grupos empresariais transnacionais exercem um poder extremamente vasto. Baseado no poderio dos países do primeiro mundo, transformam a maior parte dos atores sociais do planeta, ou seja, os do terceiro mundo, em meros espectadores